Então, assim, pra mim foi um privilégio imenso, cara, ter jogado contra esses caras, ter marcado o Neymar voando. A gente tá comemorando aqui, os caras já um copo d'água, velho. Pega aqui, ó, na minha mão. E essa convocação poderia ser uma convocação de, vamos dizer, de uma oportunidade de uma possível Copa do Mundo, porque o Fagner vai. Então, pra gente foi maravilhoso, cara. Assim, ficamos tristes, ficamos muito. Fala pessoal do Gol, aqui quem fala é João Vitor Segura, um dos nossos redatores do nosso time de redação. E hoje eu tô aqui na presença ilustre do Mariano, grande lateral direito com passagens pelo Fluminense, pelo Galo, pela Europa e hoje jogador do América Mineiro. Mariano, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por tirar esse tempo para conversar com a gente. E eu queria que você se apresentasse brevemente aí pro pessoal, para todo mundo saber, quem não sabe ainda, né, saber quem é você. Cara, eu que agradeço pelo convite de vocês aí, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha carreira e da minha chegada aqui no América também, me preparando aí para a Série B e com o nosso objetivo aí para a Série A. Mariano, a gente vai dar uns passos lá para trás agora, lá para os anos de 2005, 2006. Cara, depois de começar no Guarani, nas categorias de base, que é uma equipe extremamente forte no cenário de base na época, continua com muita tradição. Hoje, no ano passado foi rebaixado, agora joga a Série C. E depois de algumas passagens por Minas, incluindo Cruzeiro e Atlético, chega a sua trajetória marcante pelo Fluminense, quando você teve naquele elenco vencedor, vitorioso do Brasileirão. Primeira coisa que eu queria saber era como foi fazer parte daquele elenco. Você dividiu o vestiário com nomes como o Fred, o Conca. E o que representou aos 24 anos você sair como campeão do Brasileiro de uma das melhores equipes que, posteriormente, um tempo depois, sagrou bicampeão em 2012? Cara, né, voltando ali um pouquinho, como você falou, né, de 2005, 2006, ali, Guarani, o começo, né, foi uma trajetória bem legal, né, hoje até pro destino do futebol aí, hoje eu tô com o Ilha Bigode, a gente começou junto lá no Guarani, né, a gente é da mesma época, da mesma idade, né, a gente chegou lá na época era juvenil, hoje é o Sub-17, que hoje é tudo sub, né, Sub-17, Sub-13, Sub-20, né, então a gente, né, eu venho lá da categoria de base do Guarani, e como você mesmo citou aí, uma passagem aqui por Minas, né, eu saio do Guarani, vou para o Ipatinga, 2007, venho para o Cruzeiro depois, 2008 o Galo, e chego no Fluminense em 2009. Né, o Fluminense montando uma equipe que em 2008 vice-campeão Libertadores, muita gente sai, muita mudança, e muitos jogadores chegam também. E eu sou um desses, né, que chega ali em 2009, e temos aquela arrancada lá do time de Guerreiro 2009, a gente com 98% de chance para cair, e a gente com a mãozinha de Deus aí, a gente consegue se livrar desse rebaixamento, e a gente depois consegue conquistar um título brasileiro em 2010. Para mim, cara, foi algo maravilhoso, um privilégio gigante de ter jogado e conquistado, né, um título ao lado do Fred, Conca, próprio Deco, que chega em 2010, Belete chega em 2010, o Washington, Coração Valente. Então, assim, um time muito, muito bom, muito qualificado, né? E sem deixar aqui de falar o que a gente fez em 2009, o vice-campeonato da Sul-Americana, e a gente brigando para não cair no Brasileiro, né? Com o Cuca, né? Que chega e muda todo o ambiente do Fluminense naquele ano. É o cara que me dá a oportunidade, né? Eu gosto de frisar isso também, de comentar isso, que foi através do Cuca que eu comecei a ter as oportunidades no Fluminense, de jogar, de ter sequência de jogos, né? E conseguir manter, né, para 2010 e 2011, né? Como você mesmo citou, o título de 2010, algo inédito para mim. O clube fazia, se eu não me engano, tinha 30 e poucos anos, alguma coisa assim, que não ganhava o brasileiro, e a gente consegue conquistar o brasileiro em 2010. Então foi algo maravilhoso, algo especial na minha vida e na minha carreira. E aí, enfim, agora vamos passar para essa etapa já da Europa. Você chega na França num cenário em que a gente tinha times muito tradicionais, Saint-Étienne, o Lyon, o próprio Bordeaux,
Mas, cara, você chega na França, num cenário em que o Paris Saint-Germain começa a se tornar o grande time, chegando nomes como o Ibrahimovic, o Thiago Silva, eles começam naquela era do Sheik, começam a investir muito dinheiro. Mas o engraçado é que você chega e no primeiro ano, você chega na final e é campeão, primeiro, né, obviamente, chega já como titular, chega e é campeão da Copa da França, contra o Evan Antonion Galliard na final. A primeira coisa que eu queria saber era sobre esse tempo na França. Foram 4 temporadas de muita consistência, né? Titularidade, depois você sai para jogar no Sevilha. E também eu queria saber sobre, você sai do Brasil, beleza, você estava dividindo com grandes nomes, Conca, Deco, que você falou, Deco, acho que tem um pouco um patamar acima, mas aí você vai e divide os gramados contra Thiago Silva, que era cria do Fluminense também, né? Cria não passou pelo Fluminense, contra o Ibrahimovic. Então eu queria que você falasse primeiro sobre esse seu período na França e depois desse uma pincelada sobre essa situação do Paris Saint-Germain, sobre jogar contra o Ibrahimovic, contra esses grandes nomes. Cara, como eu falei, eu tinha, né, ali, né, o meu começo no Fluminense de vencer, quando a gente ganha o brasileiro, vice-campeonato da Sul-Americana. Então eu começo a despertar outros interesses, outros objetivos na carreira, né, que foi chegar à seleção brasileira, que ir para a Europa, né, e eu sou convocado em 2010 para a seleção brasileira. E isso, como eu falei, surge essa oportunidade de ir para a Europa, que é o Bordeaux, né, já tinha outros brasileiros que passaram lá, né, como o próprio Denilson, se eu não me engano, o próprio Ricardinho Meia, que jogou o Corinthians, jogou lá, o David, atacante, se eu não me engano, acho que passou lá, o Wendel, que jogou aqui no Cruzeiro e passou lá, né? Então tinha muitos brasileiros que passaram lá, então assim, eu tinha uma visão legal, né, de estar indo para a França, de poder jogar no Bordeaux. E como você falou, né, eu chego no Bordeaux, primeiro ano ali me adaptando, porque eu saio do Rio de Janeiro 40 graus e vou para a Europa Jogar com de zero. luva, de touca. Isso aí, com 0 grau, dezembro, que é a época pesada de inverno ali, dezembro, janeiro. Então, teve toda essa adaptação, jogar de luva, jogar de calça térmica e tudo mais. Então, foram coisas que eu fui me adaptando. E o Bordeaux me serviu muito nisso, né? Me preparei e o Bordeaux me preparou bastante nessa questão, aprender mais a marcação também. Eu era um jogador muito ofensivo, né? Muito ofensivo. Então, eu comecei a marcar mais, né? Que é o que eles priorizam muito na Europa, a questão da linha de 4, os dois laterais dificilmente sobem juntos e tal. Então, isso eu fui aprendendo também no Bordeaux, que me fez crescer quando eu vou pro Sevilha e pro Galatasaray. Então, aí, os jogos no Bordeaux começam, como você mesmo falou, começa a melhorar a liga, começa a chegar vários jogadores de nome, como você mesmo citou, Ibrahimovic, Thiago Silva, tava Maxwell, o lateral esquerdo, chega Thiago Mota, o volante, pega o Alex ainda lá, ex-Santos, o Alex, o Nenê ainda, eu pego lá o Nenê, o meia, e aí depois vem chegando o Lucas, vem chegando Davi Luiz, depois, e aí vai chegando os argentinos ali, Lavezzi, chega Cavani no Uruguai depois, então assim, começa a chegar uma galera, e tanto no Lyon também, no Lyon ali também tem alguns jogadores com nomes próprio dentro da Europa ali, então começa a montar times fortes, o próprio Olympique de Marseille, que tem uma certa rivalidade com o Bordeaux também, e então assim, a liga começa, né, a melhorar bastante, melhorar muito, e cara, para mim eu comecei a enxergar de outro jeito, a gente jogar a Liga Europa, e já começar a pensar um pouco mais lá na frente, de querer disputar uma Champions League e tudo mais. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito, muito top. Chegar numa final de Copa da França, a gente no Bordeaux, né, a gente não, né, o Bordeaux por cultura, né, tinha conquistado o Campeonato Francês, se eu não me engano, em 2010, 2009, 2010, temporada 2009, 2010, se eu não me engano. E eu chego em final de 2011, né, para 2012. E ali eu vi que, por cultura, eles não tinham né, aquela pressão de disputar títulos, né, de chegar lá entre os 4 primeiros, de ir para uma Champions League. Era um time, vamos dizer ali... Patamar médio ali? Manter na média e bem tranquilo, sabe? Se a gente chegar, beleza, se não chegar também, tranquilo, não tem problema.
Então, assim, a gente chega numa Copa da França, normal. A gente foi ganhando, beleza. E chegamos numa final contra o Evian, que tinha o Betão zagueiro, Sim, do do ex-Corinthians. Corinthians. E eles eliminam o Paris Saint-Germain, se eu não me engano, nos pênaltis. Né? Se eu não me engano, acho que nos pênaltis eles eliminam o Paris Saint-Germain e a gente vai jogar em Paris, no Stade de France, né? Jogar a final lá e, cara, lugar lindo. Eu tava vendo esses dias aí o jogo da França e Croácia. Eu falei, cara, joguei uma final de campeonato ali. Então são coisas que a gente, né, vai guardando também e lembrando aí com um carinho de ter jogado no estádio que o país, né, a seleção do país joga, e eu pude ser campeão ali. Então, para a gente foi uma conquista legal, para mim, uma conquista, né, muito top, por ser uma equipe pequena, teoricamente pequena, média, e ter disputado uma final e ter ganhado. Então, para mim, minha passagem no Bordeaux foi legal para caramba, de ter inaugurado o estádio novo deles lá, de ter podido, né, jogar lá, ter feito. Foi praticamente o primeiro jogo da estreia do estádio novo e meu último jogo, vamos dizer assim, né? Porque depois eu saio, né? Acabo saindo do Bordeaux, mas foi legal de ter participado, tanto de ter ganhado o título, de ter participado do estádio novo do clube, e assim, foi uma trajetória bem legal, bem bacana mesmo. Cara, pelo que você fala, dá pra ver que você tem muito carinho pelo Bordeaux, né? Que foi sua porta de entrada no futebol europeu. Foi esse time que você falou, pô, te mudou, sabe? Você começou a ser mais defensivo, sabe? Evoluiu como jogador. Eu queria saber, recentemente o Bordeaux passou pelo processo de falência. Queria saber como que você ouviu, como chegou essa notícia em você, sabe? Que é uma... Imagino que, assim, para qualquer fã de futebol seja uma notícia complicada, mas para você que jogou lá, que começou a sua trajetória no futebol europeu, talvez tenha sido um pouco mais difícil. Cara, eu fiquei triste pra caramba. Eu tenho amigos lá ainda. Eu tenho um amigo que acabei conhecendo lá, na minha época que eu estava lá, que era só eu e minha esposa, né? Então a gente, não vou falar que a gente teve dificuldades, mas assim, por a gente ter sido a primeira vez que a gente saiu do país, tanto eu como minha esposa, jovens, né? A gente acabou conhecendo esses dois amigos, né? Que são dois irmãos, que é o Patrick e o Lohan. O Lohan hoje ele trabalha em São Paulo. Hoje ele trabalha para uma empresa que gerencia jogadores. Ele morou em Bordeaux para tentar ser jogador. Ele acabou sendo jogador, jogou em várias equipes, tanto na França, depois ele foi para a Espanha, Polônia. Ele rodou bastante até como jogador. E foi os meninos que a gente conheceu, né, que chegou lá ele tinha, se eu não me engano, 15 anos, 14, 15 anos, o irmão um pouco mais velho, porque o irmão cuidava dele, e ele tinha que morar com alguém mais velho, ele não poderia estar morando no país sozinho, como os pais dele moravam em outro lugar. Eles são brasileiro e francês, na verdade, né? Eles moram na Guiana Francesa, então Sim. eles têm o passaporte, tanto brasileiro como francês. Então ele foi para a França para tentar jogar, e ele acabou ajudando a gente, né? E esse irmão dele que vive lá ainda, né, que é o Patrick, que é o mais velho, casou e tudo, e ele mora na França ainda. Eu fiquei sabendo através dele, porque ele foi me mandando. Eu sigo nas redes sociais também o Bordeaux. Então, para mim foi uma notícia bem, bem triste, bem, assim, me pegou de surpresa, porque era uma equipe que sempre, né, mantinha, como eu falei, não era de fazer contratações absurdas, de contratar jogadores renomados e tudo mais. Então, para mim, foi uma tristeza muito grande de saber que um clube como o Bordeaux, que jogou Champions League, que foi campeão da França e tudo mais, e sendo na Europa, porque na Europa é difícil acontecer isso, para o clube decretar falência, as coisas têm que estar muito, muito ruim mesmo. Mas já vi que é um time que está se remontando, né? Tá tentando voltar aí de novo. É um clube que tem nome, né? A cidade lá é maravilhosa, é uma cidade bonita pra caramba, para quem é amantes aí do vinho, da champanhe. Lá é o lugar perfeito, né? Então, assim, eu fiquei bastante triste, mas torcendo aqui, como você mesmo percebeu aí, eu tenho um carinho por todos os clubes que eu passei. Graças a Deus eu passei, as portas ficaram abertas. A porta que eu entrei foi a porta que eu saí. Então, assim, espero que o Bordeaux possa estar voltando aí para a elite do Campeonato Francês. Você falou de Champions League, Liga Europa. Vou dar um passinho, né, na sua carreira. 2015-16 você fecha com Sevilha, se torna um dos reforços brasileiros de Sevilha. E, cara, eu queria também, já que você falou, a primeira vez que você joga Champions League,
né, pelo Sevilha, certo? Você ganha a Liga Europa na primeira temporada e depois joga a Champions League. Primeiro eu queria saber um pouquinho sobre esse título, um grande título, né? Acho que talvez um dos maiores títulos da sua carreira, no cenário europeu, talvez o maior, assim, ganhar a Liga Europa, e que você foi titular, sabe, manteve certa regularidade. Então eu queria que você comentasse um pouquinho como foi estar naquele elenco do Sevilha, o Sevilha que é talvez o maior campeão, acho que é o maior campeão da Liga Europa. Você fez parte desse time e ganhou uma Liga Europa, né? Acho que ficou até uma piada na década passada que parecia que o Sevilha ganhava todas as Ligas Europa, você ganhou uma. Como que foi isso aí? Cara, como eu citei, né? Eu coloquei objetivos lá na minha carreira e eu passo, depois de chegar ao Bordeaux, de ter jogado Liga Europa, de ter sido campeão da Copa da França, meu objetivo era chegar a uma Champions League e vem a oferta do Sevilha, né? Saiu do Bordeaux para o Sevilha recebendo a mesma coisa, o mesmo salário, o empresário falou, a gente vai conseguir para você ir, mesmo salário, só que mais tempo de ano, né, mais tempo de contrato, com algumas cláusulas, claro, de metas e tudo mais. E você vai jogar Champions League, cara. Era o que você queria jogar Champions League, você queria um time que tem torcida, né, que o Bordeaux, como eu falei, era um time com torcida, mas bem tranquilo, o pessoal ia lá para tomar um vinho e resenhar e assistir o jogo. E aí eu vou para o Sevilha, cara, e realmente era o que eu queria, né? Graças a Deus foi bem top mesmo, assim, por ter, né, primeira, vamos dizer assim, chego no começo ali da pré-temporada ali e tal, e acho que eu chego a fazer um pouquinho de pré-temporada, e a gente já tem uma final da Supercopa contra o Barcelona, então para mim, assim, já era, falei, cara, já tô no auge, assim, que é só Deus mesmo que eu tenho que agradecer por estar vivendo nessa situação, vivendo esse momento assim que é maravilhoso para quem, né, vive o futebol, sabe como é que é. Então, assim, ter meu primeiro jogo no Sevilla, ter ido jogar uma Supercopa né, uma final de Supercopa contra o Barcelona, Messi, Luis Suárez e assim, Iniesta, esses caras todos aí, para mim foi maravilhoso. E depois, cara, eu tinha isso também em mente, o Sevilla tinha ganhado 3 Liga Europa seguidas. Precisava ter uma, né? Jogando 3 Liga Europa seguidas, e aí a gente vai indo, cada jogo para mim era uma guerra, porque falei, pô, os caras têm 3, velho, não é possível que na minha vez não vai acontecer. Na minha vez. Então, cada jogo, aí chega no mata-mata ali, a gente pega Shakhtar, a gente pega Atlético Bilbao, se não me engano, nas quartas, e a gente passa do Shakhtar, que tinha Dentinho, Bernard, cara, tinha brasileiro pra caraca, Marlos, pô, um time bom pra caramba, e a gente passa dos caras também, eu consigo fazer um gol na semifinal, fazia um tempo que eu não fazia um gol, e eu acabo fazendo um gol especial também, que minha esposa estava grávida, então foi assim, foi um momento único para mim também, né, de estar disputando uma semifinal, de fazer um gol na semifinal, de poder homenagear tanto a minha esposa como a minha filha, né? Então, assim, foi maravilhoso. E a gente chegar na final, cara. E na final também a gente, como se diz, aquele aperto no coração, porque a gente sai perdendo, né? A gente sai perdendo de 1-0. Eu falei, caraca, não é possível, na minha vez, velho. A gente pega o Liverpool de Coutinho, Firmino, Nossa. um time bom pra caramba do Liverpool. Acho que era o primeiro ano Do Klopp. Do Klopp. Então, assim, era pra ser, cara. Foi especial demais, como eu falei, pra tanta semifinal e a final a gente ganha de virada. Eu faço uma jogada impressionante no gol de empate. Então, assim, realmente o Sevilla é o rei da Liga Europa. Esses dias mesmo eu tava vendo aqui, eu falei, cara, deixa eu ver quantas Liga Europa o Sevilla tem. Os caras têm 7 Liga Europa, velho. Muito, hein? Os caras têm 7 Liga Europa. E eu tô lá, Na história, né? Uma lá é minha. Bom demais. E aí, cara, sobre jogar na Espanha, você falou, primeiro jogo você chega jogando Supercopa contra o Barcelona, eu queria engatar nesse ponto, cara, você pegou a La Liga, acho que num dos períodos mais áureos da história, que tem o Barcelona do MSN,
o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, o Atlético do Simeone e do Griezmann, que foi finalista da Champions, né? O Real Madrid depois se tornou tricampeão da Champions. Como que era, assim, cara? Você saiu ali do Brasileirão, sabe? Jogando do Flu, depois jogando na França. Cara, você tá jogando contra o Cristiano Ronaldo, contra o Messi, contra o Neymar. Como que é, assim, enfrentar esses craques na Espanha? E ainda você tendo que marcar eles, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Cara, para mim, como eu falo, foi hoje, entendendo muito mais, foi coisa de Deus. Deus preparou tudo isso, porque, como eu falei, eu saí de um lugar que, né, voltando um pouquinho lá atrás, favela, humilde, aquele moleque que sonhava jogar futebol e tudo mais, e via os caras no videogame, velho. Eu jogava os caras no videogame, né, e assim vai, pô, e de repente eu tava jogando contra os caras, velho. E, como você falou, para mim foi algo inédito, assim, e de ficar na memória, porque era o auge dos caras na La Liga. Neymar chega voando, Suárez voando, Neymar, Messi, sem comentários, Cristiano Ronaldo, Benzema, o Bale. Cara, então, assim, para mim era um privilégio, cara. Para mim foi um privilégio. Eu falo, na maioria das vezes nas entrevistas, eu falo isso, foi um privilégio para mim ter jogado contra esses caras, ter marcado o Neymar, ter perdido para eles, pô, corri errado alguns jogos, corri pra caramba. Mas, velho. Mas tá ganhou louco. deles também, né? Ganhamos, pô, ganhamos deles em casa. Deles ganhamos em casa, jogamos uma final da Copa do Rei, que fiquei bravo pra caramba, que o treinador me tira e a gente toma 2 gols, o Neymar começa a deslanchar. Eu tava marcando ele ali certinho, dando um trabalho para ele, e o treinador me tira, sei lá, faltando 25 minutos para acabar o jogo, e os caras conseguem marcar 2 gols lá, e os caras é campeão da Copa do Rei. Então, assim, para mim foi um privilégio imenso, cara, ter jogado contra esses caras, ter marcado o Neymar voando, um cara bem pra caramba. E, assim, hoje eu sei né, do que eu vivi, do que eu passei, aonde eu estive, né, do que eu pude ter desfrutado, ter jogado contra esses caras aí, ter marcado eles, ter ganhado deles em algum momento. Então, assim, eu volto a jogar contra o Neymar depois pelo Galatasaray na Champions League, tomamos um vareio, caí com o Mbappé e tudo mais. Próprio Real Madrid de Rodrigo e Vini Júnior. Então, assim, para mim foi um privilégio ter jogado contra esses caras, velho. Ter podido jogar uma Champions e ter falado que, cara, eu vi esses caras de perto aí, corri atrás deles, bati um pouquinho em um e outro ali, mas valeu a pena demais. E a história, né, velho? Tá aqui a gente contando, falando, porque é algo que vai ficar na minha memória para sempre, aí, tenho certeza disso aí. Trocou camiseta com algum deles? Ficou de recordação aí? Cara, eu tinha esse negócio aí de, pô, só de ter jogado com os caras, de estar contra os caras ali, para mim já tava assim, top demais. Sim. E eu não troquei com eles, mas eu cheguei a trocar com o Marcelo, cheguei a trocar com o Casimiro, peguei a do Neymar eu cheguei a trocar. Hoje eu me arrependo um pouco ali de não ter pegado do Messi, do Cristiano Ronaldo, dos caras Sim. Mas assim, só de ter. Tem algumas fotos, né? Tem algumas fotos aqui que eu deixei até salva no celular para guardar. Ah, é mais legal, fica na história, né? E aí você com certeza. Você falou que você sai do Bordeaux para jogar no Sevilha, um time de torcida. São 2 temporadas no futebol espanhol. E aí, cara, pô, torcida, acho que você tem a prova real do Galatasaray, né? Cara, uma das maiores atmosferas que existe no futebol. E, cara, eu queria abordar um ponto. Foram 2 temporadas e meia ali no Galatasaray, né? Quase 3. Cara, o ponto que eu queria abordar você vai jogar na Turquia, e eu acho que não tem nada no mundo que talvez seja parecido que jogar um Galatasaray contra Fenerbahçe, né? Jogar aquela atmosfera absurda, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência. Eu lembro de alguns brasileiros que passaram isso, o Alex, quando jogava no Fenerbahçe, tem o Felipe Melo, que pegou pênalti, sabe? Enfim, coisa histórica, saiu mostrando a camiseta. Como foi passar esse período lá no Galatasaray, na Turquia, e principalmente sobre esse grande clássico? Cara, experiência top também. Como eu falei, foi tudo, né? Hoje, como eu falo, entender as coisas, foi tudo preparado, tudo certinho. Não me arrependo das decisões de ter saído tanto do Fluminense, Bordeaux, Sevilha e Galatasaray. Cara, a gente tem um pezinho atrás, né? Na hora que o meu empresário vem e fala, ó, temos uma oferta do Galatasaray, o Sevilha aceitou, e agora depende de você novamente.
E eu vou falar com a minha esposa, né? Agora, né, tinha uma esposa, então a gente já tinha minha filha também. Falei, vou falar com a minha esposa, vou ver o que ela acha, mas, né, pela nossa situação, eu tinha 1 ano de contrato ainda no Sevilla e o Galatasaray estava me oferecendo 3. E eu já tinha 31 anos de idade, então eu falei, a gente tem que pensar no futuro, pensar financeiramente também. E, e falo com a minha esposa fica com o pé atrás, né? Ela gostava de Sevilha pra caramba, a cidade de Sevilha é top, uma cidade quente, né? Uma cidade bem tranquila. E minha esposa já estava bem adaptada, minha menina também, assim, não tinha 3 anos, 2, 3 anos, se eu não me engano, quando a gente sai. Então, assim, no começo foi difícil ali e tal, porque, pô, Turquia a gente não conhece, a gente foi aquele negócio, é um país árabe, não sei o que e tal. Aí você já começa a pensar em terrorismo, aquelas coisas todas. E aceitamos. A minha esposa falou, tá, o que você quer? Eu falei, financeiramente vai ser melhor, mais tempo de contrato. Então, assim, pensando nisso e futuro, né, temos uma menina agora, temos uma filha para cuidar, eu acho que a gente poderia ir e vamos ver o que vai dar. Entregamos nas mãos de Deus aí, vamos ver. E a gente vai, cara. Quando a gente chega, os 3 primeiros meses ali, 5 meses, vamos dizer aí, cara, a gente. Outra visão de Istambul, uma cidade que muitas das vezes eu indico, falo pra galera, pessoa, se puder ir conhecer, vai, que é uma cidade top. Os turcos são malucos, são doidos, são pra caramba, mas é um país top de conhecer e tudo mais. E isso que você falou, cara, a torcida. Eu chego, né, vou assistir o primeiro jogo, eles estavam jogando a pré-Liga Europa, eles tinham que ganhar, tinham perdido o primeiro jogo para um time lá da Suíça, não lembro o nome. O segundo jogo em casa, tinha que ganhar para poder classificar e o time perde, a torcida já dá aquela pressão, começa a xingar e o cara não fica, caraca, o empresário Onde eu vim vira pra, parar, né? meu empresário vira para mim e fala, você não queria pressão, aquela atmosfera do Brasil? Tá aí, esse é o lugar. Aí eu falei para ele, é verdade, eu não posso reclamar porque eu pedi isso, eu tava com saudade, então aqui estou. Mas depois, graças a Deus, andou, cara. Graças a Deus andou, o time não jogou, saiu, foi eliminado da Liga Europa. E a gente tem só o campeonato turco e a Copa da Turquia. A gente não ganha a Copa da Turquia no primeiro ano e a gente ganha o campeonato. Né? Pô, a gente vai super bem, a gente fica quase, se eu não me engano, não sei se foi esse ano ou os 2 primeiros anos que a gente é campeão, a gente fica um bom período sem perder em casa. Pô, a torcida absurda. Todos os jogos lotados, todos os jogos cheios. Então, assim, foi uma experiência bacana. E o clássico, cara, eu tenho até a lembrança foi do meu último clássico contra o Fenerbahçe na casa deles. E fazia algum tempo que o Galatasaray não ganhava na casa deles, né? O Fenerbahçe. E a gente vai lá e a gente ganha de 3-1, gol do Falcão Garcia e tudo mais. Cara, a gente vai comemorar no gol se não me engano, do Falcão. A gente vai comemorar assim meio que perde a torcida dele, que era a torcida única, não era a torcida única, mas a maioria deles, né? Sim. A gente tá comemorando aqui, os caras jogam um copo d'água, velho. Pega aqui, ó, na minha nuca. Rapaz do céu. Os caras começam a jogar tudo, velho. Os caras jogam tudo que tiver, os caras jogam tal. Assim, a atmosfera é bem doida mesmo. Pra quem curte, é o cenário ideal. Eu sou fã, cara, não é me gabando, não, mas assim, eu sou fã de jogar esses jogos, assim, jogar jogos grandes, torcida, estádio cheio, tanto o derby lá de Sevilha também, Sevilha e Betis, a cidade vai ter um até agora, se não me engano, acho que é domingo ou segunda agora, tem o derby, e eu tô acompanhando pelo Instagram, a cidade está parando. No domingo mesmo. Os caras estão fazendo o movimento todo lá, que vai ter o clássico, se não me engano, na casa do Betis. Então, assim, é um clássico pesado mesmo, tanto quando joga no estádio do Galatasaray, quanto no Fenerbahçe, a cidade para também, a segurança, a polícia em todo lugar. Então, assim, é uma atmosfera bem, bem doida mesmo, assim, que para quem é fã do futebol, vale a pena, se tiver a oportunidade de assistir, vale a pena demais.
Voltando aí, então, cara, e aí, assim, nesse período do Galatasaray, você falou, pô, experiência absurda, sabe, muito legal, você tem muita estabilidade lá, segue como titular, e aí nesse período que vem a Copa de 2018. Eu queria tocar no ponto, o Daniel Alves foi cortado da seleção por causa da lesão, e aí você tava no radar do Tite para ser convocado, sabe, e no final das contas acabou ficando sem ter sido chamado para a Copa de 2018, e eu queria saber, primeiro, se ficou alguma frustração por não jogar o Mundial, e segundo, se ficou alguma frustração pela falta de oportunidades enquanto você teve na Europa. Eu vi que você teve a convocação no Brasil, mas não foram muitas nesse período que você teve na Europa, até no Brasil, sabe? Queria saber se ficou alguma frustração, cara. Você era um dos melhores laterais direitos do Brasil, sabe? Em alto nível no futebol europeu e pouca chance de vestir a amarelinha. Cara, não, frustrado não, porque entendo também que nessa época minha aí que eu estava bem, que eu estava, né, jogando em alto nível, tanto no Brasil como na Europa, tinha jogadores de alto nível também disputando a mesma posição e com, vamos dizer, com mais nome, com mais rodagem, o próprio Daniel Alves, e aí tinha o próprio Danilo, já tinha, aí vou voltar um pouquinho antes ali, ainda tinha o Michael que estava atuando, então assim, a minha fase ali era uma fase bem complicada. Ingrata, né, tadinho? É bem complicada. Que eu volto para a seleção não eliminatórias em 2017. Sim. Quando eu estou com o Sevilha, eu sou convocado ali, que o Daniel Alves está suspenso, tá o Fagner, né? E entra muito isso também, a questão do treinador, né? Normalmente o treinador, né, que tá no comando, ele vai utilizar, muitas das vezes, ele vai priorizar os jogadores que ele tem de confiança. Que o próprio Tite, ele fazia isso. Não é que o jogador não tinha seus méritos. Os jogadores tinham seus méritos também e ajudava a questão do treinador já ter trabalhado com eles e vice-versa, né? O jogador ter trabalhado com o treinador com o jogador. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu tenho exemplos disso. Eu volto para o Atlético Mineiro 2020 através do São Paulo, que foi meu treinador em 2017 no Sevilha, né? Volto a jogar em 21 mais do que em 20 com o Cuca, que foi meu treinador lá em 2009 no Fluminense, que me conhecia, que já tinha uma certa confiança em mim. Então, coisas naturais do futebol. Só que aí tem um porém também, que algumas das convocações, por exemplo, teve uma convocação que ia ter um amistoso, se eu não me engano, contra a Argentina ou algo assim, e eu tô machucado no Sevilha. E o Dr. Lasmar, que é o médico da seleção, ele me liga para saber, né? E ia ser acho que esse jogo ia ser um pouco depois do final da temporada na Europa, né? Acabarei no final de maio, ia ter uma outra convocação, e ele me liga para saber da minha situação. Aí eu falo, doutor, pô, tô bem, tô voltando, eu vou jogar o último jogo, e é isso, né? Eu tô voltando de lesão sim, mas eu já estou bem, vou jogar e tal. E o Tite não me convoca, não me leva o Fagner mais um, né? E essa convocação poderia ser uma convocação vamos dizer, de uma oportunidade de uma possível Copa do Mundo, porque o Fagner vai, né? O Fagner vai, porque o Fagner joga, né? O Fagner joga, tudo mais, então, querendo ou não, ali acho que o Tite falou assim, não, o meu segundo lateral aqui vai ser o Fagner para a Copa do Mundo, né? E tem o Daniel Alves, vai ser o Fagner. Então acho que eu não indo para essa convocação, acho que atrapalhou um pouquinho ali e tal, porque acho que seria a oportunidade de mostrar, né? Porque a convocação que eu vou para eliminatórias eu não jogo. O Fagner joga e eu fico no banco. E eu não acabo nem entrando no jogo nem nada. A gente ganhou um jogo que foi em Itaquera contra o Paraguai. Mas assim, cara, eu fico, como eu falei, eu só tenho a agradecer aos clubes que eu passei, as convocações que eu tive, para mim é um privilégio. A gente sabe como é difícil a seleção brasileira, de você ser convocado, de você estar ali, porque é sempre jogadores de alto nível, sempre jogadores surgindo. Acho que é a seleção mais difícil de você atuar, de você se manter, é a nossa seleção, porque sempre vem chegando jogadores, vem surgindo jogadores, e se você não tiver no nível, manter um nível ali de uma sequência de jogos boa, você vai perdendo espaço. Então, acho que foi isso. Não tenho frustração, pelo contrário,
Gratidão, agradeço muito a Deus por ter tido aí 2 convocações na minha carreira. E aí, cara, você citou, né, a Libertadores, faltou para coroar, né, a cereja do bolo foi a Libertadores. Eu lembro que na partida de volta das semifinais, né, vocês empatam em 0-0 em Minas, não, empata em 0-0 em São São Paulo, Paulo. e aí em Minas 1-1. E, cara, eu lembro muito, assim, de ver o jogo, muito claro para mim que teve no segundo gol, no gol do Dudu, na real, aquela possível invasão do Daverson, cara, que, assim, ele entrou do banco de reservas, assim, Cara, vocês ficaram... Como que foi isso aí para vocês? Porque, enfim, jogo por jogo, aconteceu o que aconteceu, não deu para ganhar, mas, cara, isso aí ficou na cabeça de vocês? Pô, tipo, a gente tinha que ter passado, por que não passou? Ou você acha que a coisa foi na bola mesmo? Cara, a gente teve oportunidade, né? A gente saiu pelo critério do campeonato, né? Pela regra. Né? A gente teve oportunidade em São Paulo, o Hulk perdeu um pênalti lá. Se a gente vem de lá com 1-0, a gente passava. E a gente faz 1-0 na nossa casa. O Vargas tem um lance cara a cara com o goleiro, com o Everton, e ele erra também. E o Palmeiras era assim, né? O Palmeiras do Abel, nesse começo, que era o começo, o Abel, eles jogavam por uma bola, cara, principalmente contra a gente. A maioria dos jogos que o Palmeiras fez contra a gente, era um time muito fechado que jogava só no contra-ataque. Que eles sabiam a nossa força. Então o Abel, né, não era um cara que se arriscava muito. Né? Até hoje ele não é o time dele não se arrisca. Então eles jogaram por uma bola num erro nosso. Né? A gente tinha a bola controlada até, né? O nosso zagueiro, o Natan, ele estava inteiro na bola e ele toma uma decisão, né? Uma decisão ali que infelizmente ele escorrega no lance. O Verón sai com o controle da bola e acho que o Dudu dentro da nossa área. O Dudu faz um gol ali já perto do finalzinho do jogo. Tem a invasão ali, mas, cara, ali, vamos dizer, no calor do jogo, o juiz, ninguém vai estar atento se o cara lá invadiu na hora do lance e tal, não sei o quê. A gente também nem... Cara, a gente tava com a cabeça a mil, porque a gente tomou um empate, sei lá, faltando, não sei, 10 minutos, 5 minutos para acabar o jogo, sendo que a classificação tava na nossa mão. Era uma semifinal, a gente indo para uma final que a gente sabia, se a gente passasse do Palmeiras ali naquela semifinal, a gente seria campeão. A gente seria campeão, a gente não tinha essa dúvida. E infelizmente não aconteceu, né? Deus tinha preparado outras coisas pra gente, né? Que foi o Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, né? A gente fala que foi o triplete, né? O Atlético, se eu não me engano, acho que nunca tinha conquistado os 3 campeonatos no mesmo ano. Então, pra gente foi maravilhoso, cara. Assim, ficamos tristes, ficamos muito. Né? A gente queria chegar na final da Libertadores, a gente queria brigar pela Libertadores, que ia ser um ano... Foi um ano histórico, né? Mas ia ser mais histórico ainda se a gente conquista essa Libertadores. Mas, infelizmente, não foi, não aconteceu. Então, a gente, vamos dizer aí, ficamos muito satisfeitos com as outras conquistas, né? Brasileiro, Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. E aí, outra coisa, para a gente matar basicamente esse assunto do Campeonato Brasileiro 2021, você citou um pouquinho do Cuca, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você falou que a importância dele vem no momento em que ele chega. Você estava sendo reserva, sabe? A importância dele para você. Então, vem no momento que você estava sendo reserva com o São Paulo. Ele te coloca, te dá a confiança de titular, que ele já te conhecia há muito tempo. Mas eu queria saber qual foi a principal mudança tática, assim, do Cuca para o São Paulo, que fez o elenco jogar melhor, que fez os resultados virem, ou se foi alguma coisa tipo da pessoa Cuca para a pessoa São Paulo? Cara, tem um pouco né, do que você falou, um pouco de cada coisa. São pessoas diferentes, totalmente diferentes. Sim. São trabalhos, né, cada um trabalha, o trabalho de um ou outro é totalmente diferente. E tem seus bons, que nem eu sempre, quando vou falar também de São Paulo, nas entrevistas, eu sou muito grato a ele também, não tenho nada contra ele, sempre me tratou bem, não foi à toa que eu voltei para o Atlético a pedido dele, e sempre deixei isso claro. Ele me pede de volta para o Atlético, mas em momento algum, né, no meu contrato, quando eu assino com o Atlético, estava lá que o Mariano, que o São Paulo pediu, vai ser titular. Sim. Então assim, cara, eu graças a Deus eu me dei super bem com todos os treinadores, São Paulo é um deles, e
aí eu coloco isso, são trabalhos totalmente diferentes, né, cara? Pessoas totalmente diferentes. O São Paulo aqui, né, eu encontrei um cara totalmente diferente que tinha lá no Sevilha, era um cara já Animoso, né? mais fervoroso, mais, né, com vontade de ganhar. É um cara que sempre cobrou isso. Isso é uma coisa muito boa que ele tem, de motivar. Alguns jogadores dão entrevista falando isso, que mudaram, que o São Paulo mudou muitos jogadores por causa do estilo de treinamento dele, pela cobrança dele. O próprio Marinho falou isso, que ele era um jogador, vamos dizer aí, pernas de pau, e com o São Paulo ele virou o Marinho que ele é hoje. Foi Sim. graças ao São Paulo. Então, tática muda bastante, né? O São Paulo tem um estilo de jogo, e é um estilo que ele não muda. Ele joga daquele jeito, perdendo, ganhando, contra quem for, contra o São Paulo, contra o Real Madrid, contra o City, ele vai jogar da mesma maneira, ele tem um padrão de jogo. O Cuca não. O Cuca ele joga muito em cima do adversário, né? Que é o normal, cara. No Brasil aqui a gente jogando Copa do Brasil, Libertadores, são quase 76 jogos. Sim. Então, 76 jogos você jogando do mesmo jeito, é difícil. É difícil para quem está jogando. Para quem vai marcar o adversário é mais fácil, porque pô, os caras têm um jeito só, então fica fácil para o adversário, né? Você precisa ter peças e tudo mais. E a questão do Cuca é diferente. O Cuca, ele tem peças, ele quer elenco também. Por quê? Porque ele gosta de dessa rotatividade. Por quê? Porque o campeonato é longo, é muitos jogos. A intensidade hoje é maior. Então, pro próprio jogador, para os jogadores render, precisa ter né, às vezes um descanso, às vezes mudar o estilo de jogo, às vezes você precisa dar a bola pro adversário e você baixar ali um pouco mais, né? O adversário precisa se expor também, não só você se expor. Então tem essa mudança, né? Tem esse estilo aí de cada um, né? Então, né, como eu falei, São Paulo, cara, aprendi muita coisa com ele, é um cara que me dei super, super bem com ele, joguei super bem com ele também lá no Sevilha, a gente terminou a La Liga em quarto, né, no Campeonato Espanhol terminamos em quarto, então assim, é um cara que tem o estilo dele de jogo que, cara, pra mim não é que não me agradou porque eu não joguei, eu já joguei com ele nesse estilo de jogo, só que, tipo assim, eu voltei pro Brasil num outro momento da minha carreira, eu já estava com 34 anos, eu já tinha a mesma velocidade, a mesma intensidade, e isso ele demorou a entender, que aí eu perco, né, espaço com ele por causa disso. Ele usa o Guga, um jogador mais jovem, só que numa função que eu poderia fazer se ele tivesse entendido, que eu começo a fazer com o Cuca. Às Sim. vezes saídas de 3 ali, um pouco mais recuado, dependendo do adversário. Eu tinha a possibilidade de sair, de jogar como lateral mesmo. Então, tudo isso o Cuca foi entendendo, porque o meu momento era outro. Eu não era mais o Mariano, que o Cuca trabalhou lá em 2009 com 23 anos, que atacava, né? Com o São Paulo, a mesma coisa. No Sevilha eu atacava. Ele gostava de mim, ele gosta até de jogadores brasileiros, dos laterais, até por isso, pela forma que joga, pela qualidade. Pô, ele era apaixonado pelo Marcelo. Ele sempre vinha falar, cara, o Marcelo é fora do sério, pô, eu gosto do brasileiro, estilo de jogo, técnico, tudo. Então, assim, só que aí acho que ele não entendeu essa minha volta, né? Que eu já não era o mesmo Mariano de lá de 2017. Mas vida que segue, a gente, né, terminamos aí bem também no Brasileiro, brigamos por título com o São Paulo também, acho que, se não me engano, terminamos em terceiro em 20, ali em 2020. E com o Cuca foi indo, velho. Foi indo, as coisas foi surgindo, foi acontecendo. Ele foi entendendo a minha maneira de jogar, o que eu podia, né, o que eu poderia entregar para o time, o que eu poderia entregar para ele, né, nos jogos que ele contava comigo, e foram bastante jogos. Eu e o Guga revezamos bastante. Se eu não me engano, acho que a gente teve praticamente a mesma quantidade de jogos, eu e o Guga com o Cuca, né, em 2021. Então, assim, foi dois caras aí bem legais. E o Cuca, eu tenho uma amizade com ele até hoje. A gente conversa, eu mando mensagem para ele, a gente se fala bastante. É um cara que eu tenho um carinho enorme e que respeito muito. E a gente pôde aí se encontrar na final do Mineiro aí, dei um abração grande nele aí. Depois parabenizei ele lá
no segundo jogo da final do Mineiro, por mais um título que ele conquistou com o Galo e que merece, voltar torcendo aí por eles e por ele no Campeonato Brasileiro aí no restante do ano. Sim. E aí, cara, 4 anos, né, basicamente, de Atlético, e aí você vai para o América, né, que é um time que você ainda não tinha jogado, de Minas Gerais, certo? E, cara, tendo a opção de voltar para o Guarani, que era o time que lhe formou, eu vi umas notícias que os torcedores puxavam, né, chamavam essa contratação, não sei se chegou a proposta, tudo, mas também queria já perguntar sobre isso, se você teve muito mercado, enfim, por que a escolha também pelo América. Basicamente é isso. Por que você escolheu sair do Atlético e jogar no América? Tinha outras opções? Era preferência por ficar no Brasil? Cara, eu não querer sair do Atlético, eu não queria, né? Terminou meu contrato, né? E também acho que por outras coisas, a gente perder a Copa do Brasil, perder a Libertadores. Então, querendo ou não, isso gera uma mudança de elenco, de querer mudar as coisas, mudar, né, jogadores, mudar, mudou o treinador, tudo mais. Então, eu acabo saindo do Atlético porque o meu contrato terminou e não teve uma conversa de renovação. Eu saio, né, e espero o mercado, eu fico livre no mercado e começa a surgir o Guarani. Começa a surgir o Guarani, para mim começa a chegar as mensagens no WhatsApp, né, meus amigos são de São Paulo, eu moro em Valinhos, ali que é do lado de Campinas, e meus amigos, né, eu sou de Osasco, então meus amigos de Osasco me conhecem, tudo começou a me mandar, amigos que eu tenho em Campinas, né, da época do Guarani, começaram a me mandar, pô, tá vindo pro Guarani, tá vindo pro Guarani. Eu falei, cara, vindo pro Guarani? Como assim vindo pro Guarani? Não chegou nada para mim e tal. E foi surgindo. E aí, o Danilo Silva, que tá lá, ele tá como diretor, se não me engano, passa um tempinho de tudo isso, né, de surgir todas essas coisas que eu iria pro Guarani, que o Guarani estaria tentando me levar e tudo mais. O Danilo me liga. O Danilo me liga e fala, pô, Mariano, tô te ligando a pedido do pessoal aqui, do presidente, do mais do Guarani, que a gente queria saber como que você tá, quais são os seus planos, porque também começou a surgir, como eu comecei a fazer o curso da CBF, começou a surgir que eu estava parando, que eu ia parar, que eu ia virar treinador e tal. Em momento algum eu falei que iria parar. Terminou meu contrato no Atlético e eu estava livre no mercado. E em momento algum eu falei, ó, tô parando, não vou seguir. O curso foi porque, tipo, eu comecei online, né? Você consegue fazer online. E nas férias, que eram minhas férias em dezembro, eu ia fazer a presencial. Então eu já tinha me programado para isso, né? E aí eu posto uma foto ali e tal, o Edilson Capetinha posta uma foto também com a gente, com eu e o Kardec e tal. E as pessoas começam a falar, né, que a Mariana já vai parar, a Kardec também, não sei o quê, já estão pensando em ser treinador. E o Danilo Silva, passou um tempo, o Danilo Silva me liga. A gente jogou junto no Guarani, joguei outras vezes contra ele já, também. Falou, pô, Mário, o pessoal pediu para me ligar, para entrar em contato com você, para saber como que você tá, o que você pensa para o futuro e tal. Eu falei, Daniel, cara, tô no mercado, velho, tô no mercado, só que assim, tô priorizando um contrato de mínimo 1 ano, né? E eu tô esperando, cara, eu não quero decidir nada por agora, eu tô de férias, eu tô com a família e tal, e não vou decidir nada por agora, porque, né, eu preciso também ver com a minha família, com a minha esposa, né? Tem a nossa filha que tem escola também, então a gente tá vendo lugares, cidade, o que pesa. Hoje, graças a Deus, já não é financeiro, e sim, né, lugar, né, o que o clube pode proporcionar, a cidade, minha esposa, minha filha. Então eu tô esperando, cara, eu tô de férias e vou falar assim, ó, eu tô de férias, então quero aproveitar aqui as férias, aproveitar que eu tô livre no mercado e com o tempo resolver as coisas. E foi o que aconteceu. O do Guarani que aconteceu, o que para resumir a questão do Guarani. O Guarani disputava a Série A do Paulista e a Série C do Brasileiro. E aí eles vieram para o Paulista. Falei, cara, infelizmente, só para o Paulista eu não me agrada.
eu quero 1 ano de contrato. E também eu não penso em Série C agora, pô, eu venho de uma Série A, venho de uma final de Libertadores e tudo mais. Então, assim, com todo respeito, eu respeito muito o Guarani, é o lugar que eu comecei, foi o clube que abriu minhas portas. Não quero fechar as portas no Guarani, né? Não quero fechar as portas no Guarani. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas de momento eu não vejo eu jogando uma Série C. Jogar, o Paulista, pô, é top e tal, mas eu quero um contrato longo, no mínimo 1 ano. Então eu vou esperar, não quero decidir nada agora, até por questão disso. Até por questão disso de conseguir um contrato maior. E aí passa um tempo, passa um mês, passa 2 meses, surge algumas coisas, mas, como eu falei, que financeiramente era bom, mas em questão de clube, questão de cidade, de moradia, não era tão bom, né? A questão de família, a questão da minha filha e tudo mais. E a gente vai esperando, vamos esperando, vamos esperando. Surge o América. Surge o América assim na noite fim do túnel, né? Isso aí, uma noite assim, mais ou menos esse horário, meu empresário me chama, falou, ó, o América me procurou e tem interesse. Contrato até o final da Série B, né? Que vai dar menos de 1 ano, mas até o final da Série B. Vou tentar isso. Se eles aceitarem, o que você acha? Eu falei, não, fechou. Deixa eu ver aqui, só vou ver com a esposa, o que a esposa acha. E para mim, até então, tranquilo, fechado, porque é uma cidade que eu conheço, é um clube que sempre ouvi falar super bem, né? Mesmo estando aqui quando eu estava no Atlético, conheci alguns jogadores do América, que hoje o Ricardo Silva, o Juninho, que hoje não está mais, a gente frequenta a mesma igreja, o próprio Ademir, que era do América, foi para o Atlético, a gente conviveu junto, e minha esposa teve, né, também alguma amizade com algumas esposas também do próprio América. Então, se juntou, né, bateu, vamos dizer assim. Sim. E aí, falei com a minha esposa não, fechou. Só que aí pesou um pouquinho a questão, que a gente já tinha matriculado a minha menina na escola, então aí não deu para tirar ela, eu tive que falar, vou ter que ir sozinho, e vocês irem de vez em quando eu tiver uma folga eu venho. Então fechou, e, cara, meu agente me chamou, vamos dizer aqui, ó, 8h20, ou foi 9h30 mais ou menos, falei, pode fechar. Rapidão. Cara, 11h30, meia-noite, eu tava fazendo mala, cara. Passei no outro dia para me apresentar aqui no outro dia em BH. Sim. Aí os caras mandaram o voo, no outro dia eu já tava aqui. Então, assim, eu chego aqui, o Fred, que é o diretor, o Fred chega para mim e fala, Mariano, cara, sou empresário, sou agente top demais, muito fácil de lidar, muito fácil de conversar e nunca fechei um contrato tão rápido. Então, assim, foi coisa que me agradou, que agradou o clube, e a gente resolveu em coisa de menos de 1 hora, depois de 30 minutos, 40 minutos foi resolvido, e como eu falei, já por ouvir muitas coisas do América, o clube em si, as pessoas que aqui passaram, as pessoas que estão, então facilitou muito para mim aceitar essa proposta do América e vir para cá para jogar essa Série B e conseguir o acesso aí, se Deus quiser.